Do público, este é o P24. Hoje, como a misoginia está a ganhar força entre os mais jovens. O fenómeno ganhou lastro nas redes sociais com Andrew Tate, o polémico influencer britânico que aguarda julgamento por acusações de tráfico humano, violação e associação criminosa. Mas em Portugal há vários influencers a seguir as pisadas do britânico, ao defender um regresso ao passado e um retrocesso nos direitos da mulher. Defendem que o papel da mulher deve ser focado apenas na vida doméstica e que o homem é o símbolo de autoridade da família, a quem as mulheres devem obediência. Este discurso misógino ganha cada vez mais espaço nas redes sociais, em particular entre as camadas mais jovens da população. Mas como se explica o fenómeno? É esta a questão que o público coloca num artigo publicado esta quinta-feira, ainda no contexto do aniversário do jornal, que explora o tema Ser Mulher em Liberdade. Especialistas ouvidos pelo público consideram que o crescimento deste discurso está diretamente ligado ao crescimento de movimentos de extrema-direita e direita radical. E estes movimentos estão a ganhar muitos adeptos entre os mais jovens. A 2 semanas das eleições legislativas de 10 de março, uma sondagem da Universidade Católica para o público, RTP e Antena 1, indicava que 50% dos jovens inquiridos, entre os 18 e os 34 anos, tencionava votar à direita. 18% tencionava votar no Chega. O que está também a aumentar são os números da violência no namoro. PSP e GNR receberam, em 2023, 2.860 denúncias deste tipo de violência, o número mais alto dos últimos 5 anos. O que explica o crescimento deste tipo de discurso, em particular entre os mais jovens, e como é que ele pode ser combatido? Neste episódio vou conversar com Rita Basílio Simões, que tem estudado estes fenómenos no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Professora Rita, bem-vinda ao P24. Obrigada. O sucesso do discurso misógino de Andrew Tate nas redes sociais parece ter acendido um rastilho e agora são muitos a copiar o discurso, mesmo em Portugal. O que é que explica que, em pleno século XXI, haja jovens rapazes a exaltar o discurso do lugar da mulher ser na cozinha, o homem é que manda? Como é que chegamos até aqui? Bom, nós realmente seria de esperar que, no momento em que nos encontramos, as nossas inquietações com as questões da violência contra as mulheres e as questões da violência masculina contra as mulheres e o discurso misógino, gostaríamos que essas não fossem preocupações que hoje fossem nossas. Mas infelizmente não é assim. De facto, aquilo que nós hoje vivemos nas nossas vidas, que são intensamente dominadas pelo digital, é o encontro frequente, não é? O encontro rotineiro, diário, com o discurso de ódio, misógino em particular, e com novas formas de violência. Algumas delas não são assim tão novas, simplesmente fazem uso das plataformas digitais e das ferramentas tecnológicas para se reproduzirem. De facto, o digital trouxe-nos a reprodução de muitos dos fenómenos que nós conhecemos bem da realidade offline, nomeadamente o problema da violência contra as mulheres e a misoginia, mas com circunstâncias, com características que são muitíssimo perturbadoras, diria eu. E aqui chego à sua questão, é que de facto no digital, por um lado a facilidade com que acedemos a todo o tipo, a toda a espécie de plataformas digitais, que são usadas também com imensa facilidade, não é? Por qualquer tipo de pessoas essas que poderão reproduzir esses discursos, não é? De influenciadores que, a partir de um lugar de fala com uma notoriedade, uma visibilidade muito mais acentuada, conseguem chegar a qualquer tipo de jovem rapaz que, a partir do seu quarto, que a partir de um corredor de casa, vão reproduzindo esses discursos que são, do ponto de vista dos direitos humanos, profundamente perturbadores, não é? E, portanto, eu diria que, em primeiro lugar, será a facilidade que as plataformas digitais, as tecnologias digitais nos trouxeram, uma facilidade de utilização para os dois lados, não é? Portanto, para quem, às vezes, de forma quase inocente, vai reproduzindo aquilo para o qual não tem capacidade crítica para entender, para processar devidamente, e para aquelas pessoas que, de forma deliberada, usam as plataformas digitais justamente para
disseminarem aquilo que entendem ser os valores, não é? Os valores adequados que devem ser propagados na nossa cultura. Depois, uma segunda característica que tem a ver com outra característica do digital, que é o recurso reiterado ao anonimato, não é? Portanto, não são só, nós olhamos sempre para os grandes influencers, claro, não é? Mas a verdade é que o anonimato de que podem usufruir, enfim, seguidores, fãs, é também uma característica fundamental, porque a partir do anonimato sabemos que a sensação de impunidade, não é, ganha uma força muitíssimo significativa. E depois uma terceira característica, mas já a pensar aqui no lado de quem sofre desproporcionalmente com estas práticas, e refiro-me às mulheres, que é a característica relacionada com aquilo que acontece no digital, a visibilidade que que essas práticas obtêm, são de facto, é uma visibilidade realmente assustadora, porque quem sofre práticas violentas em contexto digital nunca as sofre apenas no momento em que elas ocorrem, não é? Vai sofrer essa mesma violência muito para além do momento em que ela ocorre, porque a pegada digital, de facto, é muito difícil de se apagar. De modo que há aqui características muito evidentes, creio eu, que nós devemos considerar quando pensamos nisto. E naturalmente que depois há o outro lado, o lado social, o lado eminentemente social, e nós não podemos esquecer-nos que estamos a viver uma fase de ressurgimento enfim, discursos conservadores, muito ligados às aparições de uma direita, não é? Que quer restaurar valores a partir de processos reacionários que estão a ganhar força um pouco por toda a Europa, um pouco por todo o mundo, e que devemos manter sob intenso escrutínio, porque de facto também eles não podem ser dissociados destas práticas de violência que ocorrem diariamente em ambiente digital e do discurso de ódio misógino que é disseminado também através das plataformas digitais numa base diária, atingindo todo o tipo de mulheres. Mulheres anónimas, mulheres com maior visibilidade, mulheres jornalistas, mulheres cientistas, mulheres políticas, daí que hoje se fala no conceito de violência de género contra mulheres políticas, precisamente reconhecendo a sua sistematicidade e sempre muito com o olhar dirigido para o discurso de ódio misógino e, portanto, verdadeiramente estamos a viver algo que não é pontual, não é episódico, é um fenómeno verdadeiramente transversal, sistemático e muito perturbador. O que parece estar também a aumentar é a violência no namoro, ou seja, a violência física, além destas violências que se passam no mundo digital. Parece-lhe que estes discursos de ódio podem representar também uma ameaça às liberdades que a mulher conquistou desde o 25 de Abril? Seguramente. E a primeira grande ameaça tem a ver com o modo como quer a violência online. Eu estou a falar em dois conceitos diferentes, se me permite aqui a distinção, para efeitos de tornar mais claro o que eu estou a dizer. Quando me refiro a violência, práticas violentas em contexto digital ou em ambiente online, refiro-me a todo o tipo de práticas, desde a ofensividade, através da humilhação e outro tipo de formas de desqualificação das pessoas, não é? Até à partilha não consentida de imagens de natureza íntima, à criação e disseminação de deepfakes, esse tipo de práticas que são claramente, ou que resultam claramente de formas de agir de forma nociva com recurso às tecnologias digitais. E o discurso de ódio, estou a referir-me sobretudo às condutas expressivas, não é? A forma como são utilizadas expressões, não é? Formas de colocar no discurso e que são discriminatórios, não dirigidos diretamente a uma pessoa em particular, mas dirigidos a todo um grupo de pessoas que, eventualmente, a pessoa em particular visada representa. Bom, e portanto, uma das principais consequências que podemos identificar
quando estamos a tentar elencar as consequências da disseminação de práticas violentas e discurso de ódio misógino online, é o silenciamento. O silenciamento de quem? Das mulheres, não é? O silenciamento que por vezes também se faz, portanto também acontece, por via do autossilenciamento. Nós tivemos a oportunidade de manter em atividade durante algum tempo um projeto de investigação na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em que entrevistámos mulheres pertencentes a várias áreas da vida social e muitos relatos que, através desse projeto, nos chegaram, foram relatos neste sentido. Depois de eu perceber que se me envolvesse em determinadas discussões, ou mesmo que não me envolvesse em determinadas discussões, bastava eu falar de um assunto considerado crítico por comunidades altamente misóginas, eu era atacada, e era atacada de desafio, ameaçavam a minha família, os meus filhos, e portanto, o que é que eu fazia? Eu, pura e simplesmente, desligava o meu perfil, portanto acabava com o meu perfil, mesmo que depois eu viesse a recuperá-lo, eu afastava-me porque eu não queria estar de facto a passar por esse sofrimento tão atroz e portanto eu afastava-me para não ter que passar por esse sofrimento. Ora, o que é isto senão autossilenciamento, não é? E portanto, aquilo que, ou as evidências que nós vamos obtendo nos mostram é que muitas destas práticas, elas têm um objetivo específico, que é o objetivo de silenciar a voz das mulheres. E quanto mais visíveis são as mulheres, mais audível é a sua voz, então é em potência mais provável que sofram ataques precisamente para as silenciar ou para conduzir a esta prática do autossilenciamento. Portanto, claramente estamos a falar de uma prática que põe em causa direitos democráticos fundamentais, põe em causa a democracia, põe em causa a liberdade das mulheres. E, portanto, claro que devemos entender como práticas que poderão representar, não é, retrocessos muito preocupantes nos direitos humanos das mulheres e nos progressos que fomos alcançando ao longo das últimas décadas. Falou aí também da importância das redes sociais, que muitas vezes não têm filtros para este género de discursos. Na sua perspectiva, como é que se deve prevenir ou combater este discurso? São as redes sociais que têm esse papel? É através da educação? É uma mistura de várias coisas? Que estratégias é que podemos adotar? Eu creio que é isso mesmo, terá que ser uma estratégia múltipla, plural. Creio que um fenómeno desta envergadura não se pode combater apenas olhando para um dos lados daquilo que está a acontecer. Devemos investir através da educação em literacia digital, para que as pessoas, desde tenra idade, tomem consciência de que os seus comportamentos, os seus atos online, através de um ecrã, têm consequências, poderão ser ainda mais severas, não é? Mais dramáticas para pessoas que possam sofrer com esses comportamentos e com esses atos. E, portanto, é fundamental essa literacia, incrementar, não é, as possibilidades de tornar as pessoas mais literatas, mas é evidente que também precisamos de atuar diretamente junto das plataformas. As plataformas não podem simplesmente serem desresponsabilizadas ou desresponsabilizarem-se elas próprias de uma prática que é tão comprometedora da nossa vida social, como gostaríamos que ela fosse, que é, enfim, em ambiente de paz, não é? E, portanto, as plataformas digitais, quem as domina, quem as governa, deverá, obviamente, também ser chamada à pedra para assumir o seu papel no combate ao problema do discurso de ódio misógino. Claro que os governos têm um papel muito importante neste domínio, não é? E falo em agendas nacionais, mas também agendas das organizações internacionais que deverão contribuir para que possamos chegar a consenso nesta matéria, não é? E nomeadamente na Europa. E também devemos, articulado com isto, criar um quadro regulatório, não é? Que possa, de facto, também servir para a prevenção e para a punição, não é? Porque
também o elemento da punição pode aqui ser importante como elemento dissuador, não é? Portanto, chamar, por exemplo, o direito penal a atuar neste domínio, não é? Tal como fizemos no passado com a violência doméstica, não é? Em que houve um momento em que foi preciso chamar o direito penal para que entrasse dentro das paredes sagradas do lar, porque aí estavam a ser cometidas práticas e estava a ser perpetrado grande sofrimento, não é? Portanto, foi preciso chamar o direito penal a intervir, não é? Foi preciso fazer essa mudança, chamando o direito a agir nesse domínio. E, portanto, aqui se calhar também precisamos que o direito penal seja chamado a terreiro para vir atuar num problema em que parece que mais nenhuma área da sociedade está a dar uma resposta cabal para este problema, não é? Portanto, pelo menos estas três frentes, junto de quem utiliza, junto de quem governa as plataformas e depois, do ponto de vista dos quadros reguladores, pelo menos estas três frentes, elas devem ser tomadas, devem ser agarradas com unhas e dentes para que possamos fazer face a este problema tão preocupante e tão, enfim, angustiante, não é? Porque começou por dizer, estamos realmente no século XXI e com dilemas que gostaríamos que fizessem parte do nosso passado. Professora Rita Basílio Simões, muito obrigada. Obrigada eu. Pode ler mais sobre este tema num artigo da jornalista Carolina Amado, no Público desta quinta-feira. Na reta final da campanha, mais logo não deixe de acompanhar o Soundbite especial de campanha com Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. Pode ouvir na sua aplicação de podcasts preferida ou no site do Público. O P24 é um podcast do Público, a música original é da Ana Marques Maia, eu sou Inês Rocha. Tenham um bom dia e até amanhã.